Olá, amigos. Mais um programa TV Capital, Canal 11, Florianópolis. O programa Capital Mística hoje vem com uma novidade de fora. Embora estejamos na famosa Ilha da Magia, mas felizmente a nossa ilha é ligada ao continente por algumas pontes. E através dessas pontes, e principalmente através do aeroporto, nós recebemos muita gente interessante que naturalmente vem atraídos para a Ilha da Magia pelos mais diversos motivos. Hoje o meu convidado é uma pessoa importante lá pelos lados do continente brasileiro. Ele já esteve em programas que se passam de norte a sul no Brasil, como o programa da Jô Soares, da Ana Maria Braga e outras personalidades da TV brasileira. Ele é muito conhecido pelo trabalho que ele realiza. E quem é ele? Bom, é uma pessoa singular que tem um nome místico, Maharaj. E ele está aqui em Florianópolis para desenvolver o seu trabalho, para mostrar o seu conhecimento, para divulgar a sua obra e para dar um curso. O tema de hoje é exatamente o trabalho de psicoquirologia que Maharaj pratica, desenvolve e oferece aos interessados. Então, sem maiores delongas, vamos falar com o nosso entrevistado de hoje. Olá, amigo. Prazer em tê-lo em nosso programa. O prazer é todo meu. Seja bem-vindo. Obrigado. E diga-me, assim, de saída, quando nós travamos conhecimento ainda há pouco aqui no estúdio, eu fiquei agradavelmente surpreendido ao saber, porque eu tinha notado um sotaque meio estranho em você, e eu fiquei maravilhado ao saber que você se apresentou como baiano. Puxa, que beleza, eu fiquei muito contente, porque a Bahia é uma terra assim que eu gosto muito, né? Mas, brincadeira à parte, você viveu na Bahia. Isso, eu nasci na verdade na Argentina e como morei em muitas partes do mundo, morei na Índia, Europa, Estados Unidos, África, na Bahia foi o lugar onde eu me encontrei, né, que é uma grande miscelânea de cultura, né? É verdade, é verdade. E, então, falando sério, eu diria que não posso realmente considerar você como um argentino. Argentino, sim, nasceu na Argentina, muito bem. Mas você é um cosmopolita, você é um homem do mundo, né? É. Chega um momento em que o conceito de nacionalidade é um conceito muito abstrato, né? É abstrato e até primário. Exato. Né? Porque nós somos seres humanos, nós estamos ocupando um lugar no universo e somos mais que apenas uma nacionalidade, né? Nós significamos muito mais para o próprio universo do que podemos significar para um país. Às vezes, quando nós estamos fazendo algo em prol da humanidade, nós transcendemos a situação de nacionalidade, de raça, de cor, de religião. Nos tornamos assim muito mais próximos de Deus quando estamos, digamos assim, em uma sintonia de humanismo, de humanidade, né? Sem dúvida. Uma ocasião eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa assim muito fora dos padrões normais e também ela tinha um sotaque estranho e eu, curioso como sempre fui, eu digo, de onde você é? E a resposta eu nunca mais esqueci. Ele disse, sou do planeta Terra.
De alguma maneira, quando eu conheço uma pessoa que viajou muito e já viveu em muitos lugares, eu costumo dizer, essa pessoa é do planeta Terra, já transcendeu. Agora, temos algo em comum, a Bahia também te marcou, né? A Bahia marca qualquer pessoa, né? Porque funciona, né, de uma forma diferente em todos os aspectos e realmente existe uma miscelânea, né, de tecnologia com África, com Índia, com Oriente, com Ocidente. Você encontra tudo É uma praticamente. encruzilhada de todos esses lugares. Culturalmente é algo muito interessante, muito interessante. Muito bem. Agora, fale-me um pouco de você, amigo. O que é que você fez ao longo da sua vida, principalmente no campo, vamos dizer, místico, esotérico, ocultista? Você sempre foi um quirólogo ou abriu o seu leque? Na verdade, eu desde muito pequeno, já com 5 anos de idade, eu tinha alguns problemas assim de comunicação com o mundo, né? Porque eu vivenciava certas coisas e quando falar com minha mãe, com a professora na escola e assim coisas que iam acontecer, então sempre fui muito repreendido, né? Você sabe, há 50, 48 anos atrás isso não se podia falar muito abertamente. E eu era uma criança de 5 anos que não sabia, simplesmente eu manifestava assim como se fosse um brinquedo com soldadinho de chumbo, ou bola, ou coisas assim. Eu manifestava coisas em relação com pessoas e essas coisas aconteciam. Às vezes eram coisas boas, às vezes não eram coisas boas. E eu não sabia como lidar com isso, né? Até porque não tinha ninguém que me explicasse. Então, muito cedo comecei a pesquisar, a estudar, né? Tive uma ligação muito intensa com música, que foi algo que me aliviava assim, essa tensão, né, de adultos me recriminando as coisas que eu falava por causa disso, né? E quando tinha 12 anos, comecei a comprar os primeiros livros de yoga, comecei a investigar um pouco mais sobre a alma, sobre o corpo astral. Depois, quando tive que entrar numa faculdade, entrei na faculdade de psicologia para entender um pouquinho isso que eu não entendia. Entendo. Né? E, inclusive, eu terminei muito cedo, né, a faculdade, porque eu entrei com 5 anos de idade, foi quando eu entrei na escola, né, no primeiro grau. E fiz alguns anos assim, não sei se aqui existe isso, que faz um exame no fim do ano e passa, se mostra que tem conhecimento, passa para o outro ano. E isso aconteceu muito comigo. Então, com 19 anos, eu já me formei como psicólogo. Só que, apesar de me formar muito cedo, a faculdade não tinha me dado a resposta que eu queria, que eu estava procurando. Então, comecei a estudar religiões. Fui para Gainesville, nos Estados Unidos, estudei religiões comparadas. Também não respondeu muito exatamente o que eu queria e terminei na Índia morando como monge. Opa! Foi beber das origens. Foi onde eu tentei me encontrar. Durante um tempo eu vivi como monge, me isolei um pouco do mundo, sei lá, vivi um pouco mais tentando realizar Deus e tentando que Ele me desse a resposta. Como minha mãe e meus professores não tinham me dado a resposta que eu queria, eu fui buscar em Deus essas respostas. E conseguiu? Bom, eu consegui algumas coisas positivas, outras não. Se tivesse conseguido tudo, talvez não estaria vivo, né? Porque a vida é justamente aquela busca, né? O importante às vezes não é conseguir o objetivo, mas perseguir o objetivo, né? Entendo. E o que foi interessante foi isso, que eu descobri que foi praticamente o que deu sentido à minha vida, foi o meu Dharma.
Porque sempre nós trabalhamos muito, a gente fala muito de karma, né? Meu karma, né? Como se fosse um peso, uma coisa assim. Agora, karma quer dizer ação e reação, causa e efeito, né? É o que a gente tem que passar pela vida, né? Como um ato, como se fosse um destino. Eu não acredito muito em destino escrito. Eu acredito em karma. São coisas que nós criamos e que nós temos que passar por aquilo que nós criamos. Mas tem algo que é mais importante ainda, que é o Dharma. E o Dharma é a nossa missão. Se a gente não encontra a nossa missão para a nossa vida, nós vamos estar sempre perdidos, vamos ter problemas existenciais, vamos ter problemas de relacionamento, problemas financeiros, problemas econômicos, problemas de todo tipo. Então, o objetivo principal é encontrar qual é o nosso Dharma, o motivo pelo qual nós estamos neste mundo, por que Deus nos colocou neste mundo e por que nós quisemos estar neste mundo, né? Tem um motivo que não é apenas oba-oba, sabe como é que é, né? Com certeza. É uma teoria que, bom, a primeira vez que eu ouvi falar em Dharma, eu digo, meu Deus, eu conheço Karma, Dharma nunca ouvi, e aí vamos procurar o que é Dharma. E realmente, Karma e Dharma estão ali par e passo, né? E depois aí eu fui saber que era um conceito oriental, de justamente causa e efeito, essa coisa toda. Me chamou bastante atenção, mas, meu Deus, o trabalhão que foi naquela época, quando eu ouvi falar isso a primeira vez, encontrar algum livro, alguma coisa que explicasse. Hoje entra na internet ou qualquer livro, está explicando, muito bem explicado, exatamente o que é isso. Então, já o pessoal não tem mais aquela consciência de mistério disso tudo. E de tanto se falar nisso, acho que todo mundo hoje em dia aceita tranquilamente o termo karma e dharma e trabalham, os espertos trabalham em função disso. Bom, outra pergunta. Quantos anos você esteve na Índia, afinal? Bom, no total foram 8 anos. Caramba. Foi bastante, né? Mas foi interessante porque aí conheci a quirologia como uma técnica, né? Na verdade, a quiromancia. Foi algo muito interessante. Como foi que aconteceu, né? Porque eu estava no mercado em Nova Delhi e uma pessoa me ofereceu se podia ler minha mão. E aí eu mostrei minha mão. E começou a relatar toda a minha vida. E eu, que era muito assim cético em um sentido, né? Apesar de estar buscando, mas minha natureza sempre foi muito lógica, né? Então não acreditava nisso, mas ao mesmo tempo me surpreendia como é que essa pessoa sabia tanto da minha vida se me está conhecendo naquele momento. Então aí eu comecei a estudar, comecei a comprar livros antigos, comecei a pesquisar, comecei a estudar, comecei a procurar assim os fundamentos, tentando entender como era que isso funcionava. E só em 2003 que acabei entendendo. Em 2003? Em 2003. Bom. Que foi quando nasceu a psicoquirologia. Isso é uma coisa que, confesso, eu tenho muito interesse em saber, mas já vamos chegar lá. Amigos, garanto que vocês estão curiosos, né? Se consolem comigo, eu também estou. Vamos para os comerciais e prometo que no segundo bloco eu vou tentar espremer o conhecimento do nosso amigo aqui, convidado de hoje. Já voltamos. E estamos aqui com a agradável presença de Maharaj, um estudioso da mística, viveu 8 anos na Índia e nos trouxe um conhecimento de quirologia que, através dos seus estudos e da sua evolução mística, ele acabou, vamos dizer, entre aspas, criando um conceito novo dentro da quirologia que ele chamou de psicoquirologia. Então, entrando diretamente no assunto. Bom, veja, é difícil quem não tem ouvido falar em quirologia
ou mesmo quiromancia. Eu acredito que os telespectadores tenham conhecimento da diferença entre quirologia e quiromancia. Mas, por via das dúvidas, vamos repassar esse conceito, amigo. Qual é a diferença para você, de forma bem resumida, a diferença entre quirologia e quiromancia? Certo. Bom, a própria palavra fala quirologia, né? Quiromão-logia, lógica, né? Estudo. E quiromancia, quiromão, mancia, adivinhação. Então existe uma diferença, talvez, na própria forma de ver a mesma atividade, né? O que acontece, na verdade, historicamente, ambas nasceram há 4.500 anos atrás na Índia, quando médicos ayurvédicos, hoje se fala muito de medicina ayurvédica, a medicina ayurvédica começou há 4.500 anos atrás na Índia, e eles observaram que pessoas que passavam pelas mesmas situações tinham traços parecidos nas linhas das mãos. Tinha linhas que eram comuns a todos e outras que eram comuns só àqueles que passavam por essas mesmas situações. Então começou a se estabelecer um banco de dados incríveis durante 4.500 anos, que foi o que nós utilizamos para a criação da psicoquirologia. E a quirologia tomou muito mais força que a quiromancia, porque a quiromancia se conheceu muito através dos ciganos, quando eles saíram do norte da Índia, foram para o sul da Rússia, Tbilisi, e de aí para toda a Europa. E a imagem que se deu não foi uma imagem assim muito científica ou muito apropriada. Às vezes as pessoas não estudavam o suficiente, não sabiam o suficiente e falavam qualquer coisa assim como um modo de vida, se a pessoa não dava uma colaboração, então recebia uma maldição. Então, às vezes, para não ser amaldiçoado, as pessoas davam. Então, mas não é isso realmente a verdadeira imagem da quirologia, né? A quirologia é um estudo, tem inclusive o Conde Queiro, que foi muito famoso assim na Europa, ele demonstrou um pouco mais logicamente que existia uma base científica em tudo isso. Inclusive a pessoa, né, um húngaro que morou muito tempo na Argentina, nos anos de 1840, 1860, que se chamava Juan Vucetich. Ele foi o criador da datiloscopia, né, do método de identificação que hoje se utiliza no RG, nos passaportes. Ele descobriu que cada pessoa tem uma única digital que não se repete nenhuma outra pessoa ao longo da história e ao longo do mundo, né? Não existe duas pessoas com as mesmas impressões digitais. Sim. E ele era um médico criminalista, né, que chegou a essa conclusão, e uma pessoa que conheceu muito sobre quirologia. Então, de uma outra maneira, ele chegou a essas conclusões, juntando um pouco o lado místico, o lado esotérico, com a profissão dele, que era médico criminalista. Isso é até uma lição filosófica que você acaba de nos dar, porque o pessoal, quem não estuda a coisa, fica acusando os místicos de viverem com a cabeça nas nuvens. Mas realmente não adianta a pessoa ter os pés no chão se a pessoa não usa a cabeça, as ideias que surgem das nuvens, né? Então, toda teoria filosófica tem que ter um valor prático, porque senão, o que adianta ficar só filosofando, como nós dizemos aqui no Brasil, filosofar em cima da maionese, não resolve nada, né? Então, é por aí. Pelo que você me disse, lógico, eu entendo que a quirologia é uma coisa mais técnica, né? E acredito que hoje tudo é estatístico, então na quirologia se descobriram
fatores estatísticos de linhas da mão, determinados traços e tudo, estatisticamente significam tais coisas. E a quiromancia tem muito a ver com, digamos, um fator, vamos dizer, paranormal da pessoa ser ou não uma sensitiva. Então, ela olhando para a mão, lhe vem a imagem de alguma coisa que ela diz e muitas vezes acerta. Mas ela podia dizer a mesma coisa olhando para a mão, como olhando para uma borra de café, ou tocando chá, na ou pessoa, tocando que a era pessoa. o que acontecia comigo quando eu tinha 5 anos de idade. Exato, você captava. Era de tocar que vinha as imagens. Inclusive, quando você estava falando que te aconteceu aos 5 anos de idade, eu me lembrei de um conterrâneo seu, Quino, famoso cartunista, Sim, criador de Mafalda, né? E ele tem, eu coleciono os livros dele, e tem uma charge dele em que tem um garotinho, 5 anos de idade, brincando com o negócio, e ele mentalmente entra em contato telepático com o pai que está no escritório. Então ele diz assim, pai, e o pai no escritório, o que é que você quer? Existe telepatia? Ele pergunta para o pai, e o pai telepaticamente responde para o filho, existe a bolacha que eu vou te dar quando chegar em casa, se você continuar acreditando nessas bobagens. Então, olha, de alguma maneira eu vi a imagem de você lá, pequeno, e os mais adultos não entendiam o teu dilema, né? Mas você falou uma coisa muito importante, sabia? Você falou do ser humano viver nas nuvens e os pés no chão. Agora, o engraçado de tudo isso é que cientificamente o Homo sapiens, ou seja, o precursor do ser humano, se diferenciou dos anteriores justamente a partir do momento em que apareceu a imaginação. Quando apareceu a imaginação no Homo sapiens, se pode dizer que a partir de aí se criou o ser humano, porque antes era mais parecido com um animal, vamos dizer, não tinha o poder de imaginação. Por exemplo, cientificamente, quando você vê a teoria de Einstein da relatividade ou essas teorias atuais da criação do universo, né, o Big Bang e o macarrãozinho, né, agora está falando do macarrãozinho, né, que não era mais uma nuvem de energia, mas que era um macarrão, um prato de macarrão assim, né, a culinária italiana na criação do universo. Deus é italiano, pô. Então, mas veja bem, toda essa imaginação que nos permite descobrir a realidade, inclusive até ver que a realidade vai muito além do que o chão e nossos pés podem nos levar. Nós podemos ir muito mais além com nossa mente do que com nossos pés. Sim, é verdade. E isso é a característica do ser humano, porque antes desse poder de imaginação não havia ser humano. No ocultismo costuma-se dizer que o homem é um ser mágico. E o padre Teilhard de Chardin também corrobora essa definição, porque ele diz que já o início da magia é quando o ser humano utiliza a sua capacidade de abstração, né, para imaginar coisas. Até hoje, não se tem notícia de que os animais, embora o ser humano seja também pertencente ao reino animal, mas não se tem ideia de que os animais consigam imaginar. O ser humano consegue. E se ele é capaz de imaginar, ele é capaz de transformar as suas fantasias em realidade. Isso. Bom, vamos agora explicitamente entrar no teu campo, a psicoquirologia. Quirologia, falamos até agora nela. Agora, me explica, amigo, mata a minha curiosidade e a dos telespectadores. O que é psicoquirologia? Isso vai além. Conte-me como. Não, na verdade, o que aconteceu foi a partir de um momento, né, eu estava sempre me perguntando, né, o fundamento da quirologia. Eu entendia que havia um banco de dados, que isso tinha sido uma experiência da humanidade de 4.500 anos, mas não sabia realmente por que isso funcionava, por que era efetivo.
E um dia, durante um atendimento, ou seja, veio uma senhora que tinha câncer nos olhos, estava com os olhos inchados e tinha os laudos médicos que ele estava com câncer. Então, eu vi que tinha a linha da vida boa, a linha da saúde boa, não tinha como ter câncer. Mas tinha a linha do coração, dos sentimentos, tudo estraçalhado. Então, conversei com ela, eu expliquei a situação e ela me disse, olha, eu tenho 32 anos de casada, cumpri todos os meus deveres como esposa e como mãe dos meus filhos, mas são 32 anos que eu estou sofrendo, apanhando do meu marido. E eu falei, mas como uma mulher tão forte como você permitiu que chegasse a esse ponto? E disse, olha, eu realmente sou forte, né? Porque eu me propus que nunca ninguém veria meu sofrimento. E até quando eu chorava, eu me encerrava no banheiro, mas nunca ninguém viu minhas lágrimas. Aí eu falei, pronto, o que aconteceu? Você manifestou justamente através de suas lágrimas, mostrando agora para o mundo o seu sofrimento. Ou seja, no mesmo lugar onde ela encolheu, prendeu as lágrimas, era o lugar onde se manifestou a doença. E quando ela voltou 2 meses depois, a doença já estava com os olhos desinchados, os médicos tinham percebido que o câncer estava regredindo. Então aí eu percebi que através da leitura de mãos, eu também utilizei técnicas de psicologia. É, interessante. Amigos, interessante, não é? Pois olha, nem arranhamos a casca do ovo. Vamos para o nosso intervalo e aguardem o terceiro segmento. Já voltamos. Ok, meus amigos, estamos de volta. O tema psicoquirologia, dado por nosso convidado especial, Maharaj. Bem, amigo, eu tenho em mãos um folder do seu trabalho que, num determinado momento, diz psicoquirologia, técnica desenvolvida com base em estudos e pesquisas que une a psicologia, de alguma maneira você citou no segmento passado um exemplo, né, de quase que aconselhamento psicológico, genética e quirologia indiana. Ok, a minha pergunta, e tenho certeza que eu estou aqui manifestando a curiosidade dos meus amigos telespectadores, é a seguinte: onde entra a genética nessa tua técnica? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: eu estive durante todos esses anos, desde 73 até 2003, procurando uma explicação da quirologia. Eu veia que tinha um resultado prático, mas não sabia por que esse resultado. Quando teve esse caso dessa senhora com câncer, e eu vi que se podia aplicar técnicas de psicologia moderna através da quirologia, ou seja, unir os dois, ou as duas técnicas, eu fiquei muito comovido, assim, sensível, a que estava muito perto de compreender essa lógica da quirologia. Sim. Então, eu procurei uma geneticista de São Paulo, que se chama Mariana Zatz, que é muito famosa porque foi inclusive a que apresentou todo um projeto de mudança na lei brasileira sobre genética, sabe, sobre a soja, sobre células-tronco. Ele está fazendo um trabalho fantástico na USP, em São Paulo. E aí ela me explicou certas coisas em relação, desde o ponto de vista genético, que me deu as respostas que eu precisava sobre quirologia. Então, o que acontece? Assim como, por exemplo, nasce um bebê e através de um fio de cabelo se pode saber as tendências dessa pessoa de aqui a 40 anos, através do DNA, eu percebi o seguinte: em cada parte de nossa existência
está um código genético, estão as informações do todo. Então, por exemplo, se você tem que saber se tem alguma doença, né, ou quer saber como está seu estado de saúde, vai fazer um hemograma, vai fazer um exame de sangue. E por analisar o sangue, você pode saber se está com hepatite, se está com diabetes, se está com... Não é verdade? Então, não precisa estudar todo o organismo para saber como está funcionando o pâncreas, o estômago, o fígado. Você somente por analisar o sangue você pode saber. Sim. Por analisar um fio de cabelo pode saber as características gerais. Sim. Então, cada parte, cada célula de nosso corpo, né, ou cada mão de nosso corpo pode manifestar o que está acontecendo no total. Então, eu podia estudar a mão, como podia estudar a íris, como podia estudar o cabelo, como a saliva, como qualquer coisa que ia chegar ao mesmo resultado. Só que eu tinha um conhecimento de quirologia, uma experiência da humanidade de 4.500 anos, que isso aí não é brincadeira, porque veja bem, se a humanidade durante 4.500 anos continua praticando uma técnica, é porque isso funciona. Ah, sim. Porque se não funcionasse, não durava 2 dias ou 2 anos. É verdade. Entendeu? Quando nasce, quando surge uma técnica que não funciona, não tem vida longa, né? Então, a quirologia, com 4.500 anos, eu utilizei a técnica de estabelecer um código, né? Estabelecer os princípios utilizando esse banco de dados para entender o que acontece na vida da pessoa. Então, o que acontece? Se existe na vida... e aí vem a segunda pergunta: qual é a relação entre o corpo e a mente? Né? Por exemplo, e aí foi a resposta através da genética. Quando uma pessoa nasce com propensão para diabetes, ou hipertensão, ou hepatites, o que vai determinar que daqui a 40 anos essa pessoa tenha ou não a doença é um choque emocional. Então você pode ver que todas as pessoas que começam a manifestar uma doença genética é a partir de um momento no qual a parte emocional é abalada, é sacudida, né? E os neurotransmissores começam a manifestar informações para os órgãos para deixar de funcionar ou começar a funcionar de forma errada. Entendo. E aí começa... Então, a parte psicológica, a parte emocional, o corpo como um todo, funciona como uma unidade. E esse é um princípio da psicologia no qual nós somos indivíduos. Indivíduo significa que não pode ser dividido e que não tem dois iguais no universo, certo, que é explicado justamente através da datiloscopia, das impressões digitais. Então, todo esse conhecimento veio de repente em mim. Eu falei, fantástico, isto foi exatamente o que eu estava buscando. Aí caiu a ficha. Como caiu a ficha. E aí realmente foi quando eu entendi que meu Dharma era esse. Esse era meu Dharma. Uma coisa muito interessante, por exemplo, que nós não conversamos, essa relação que eu tive desse lado místico e da parte da música. Eram duas coisas que nunca consegui dissociar. Nunca consegui separar, fazer só uma, não fazer a outra. Eles sempre estiveram juntas na minha vida toda. E quando chegou esse momento da psicoquirologia, foi como, sabe, o rebelião que começa as luzes e os fogos de artifício. Foi uma festa, foi uma coisa assim. Era algo que estava esperando toda a minha vida e aconteceu nesse momento. E os resultados que estamos tendo são incríveis. Porque, por exemplo, não só em situações de câncer, assim, de doença, mas às vezes pessoas que não conseguem relacionamentos estáveis, relacionamentos sentimentais, pessoas que às vezes
pensam que o problema financeiro, a falta de grana, é um problema do país, da economia, e vemos que não é um problema financeiro, é um problema emocional. A pessoa tem medo de dinheiro, ou medo de ganhar dinheiro, e não se dá conta. Entendeu? Ou problemas para desenvolver certos projetos. Pois é, a nossa mente é ilimitada. Na medida que nós conseguimos abrir a nossa mente, então nós conseguimos fazer coisas incríveis. Se você vê a humanidade, as coisas que o ser humano pode produzir através justamente, começando com a imaginação, esses prédios enormes, essas viagens interplanetárias, tanta coisa que a gente... O céu é o limite, né? E tantas coisas boas como coisas ruins, entendeu? Então, realmente, a mente não tem limite. Se nós pensarmos na Índia, nós viajamos com nossa mente na Índia, sim, é imediato. Isso tem sido bastante abordado nos estudos da parapsicologia moderna, né? A capacidade que o pensamento tem de se projetar aqui e agora para a qualquer lugar agora. Então, a velocidade superior à da luz. Isto. Superior à da luz. Muito bem. Bom, meus amigos, tem agora mais uma perguntinha aqui já engatilhada. E a quirologia indiana? Eu tenho muita curiosidade em saber quais são, digamos, as grandes diferenças entre a quirologia ocidental com a indiana. A astrologia indiana para a ocidental é um mundo, né? Porque, para começar, que o mapa astral indiano é feito em cima de um quadrado, né? Nós, os ocidentais, utilizamos o círculo, né? E os conceitos astrológicos também são um pouco diferenciados. Mas, na quirologia, no caso específico aí do seu trabalho, você pratica o quê? A quirologia específica indiana ou é um método derivado Hoje eu estou praticando a psicoquirologia. A psicoquirologia. Derivada da quirologia indiana? Toda a quirologia é indiana, como inclusive toda a astrologia é indiana, né? Porque, na verdade, a astrologia começou, a grande diferença entre a astrologia hindu e a ocidental é que a hindu se baseia na lua como o centro do sistema. A chinesa também. Enquanto que a ocidental baseia o sol. Então, na medida que foram se descobrindo novas coisas, utilizaram. Mas o conceito de influência dos planetas na vida da pessoa começou na astrologia indiana, na astrologia védica, não é verdade? Então, da mesma maneira, a quirologia começou, em princípio, na Índia, mas quando a quirologia foi levada para o Ocidente, perceberam que haviam características culturais nas mãos dos indianos diferentes das ocidentais. Como hoje mesmo, não é a mesma coisa quando você vê a mão de um hindu, a mão de um chinês, a mão de um europeu. Existem traços culturais que são diferentes, pela própria cultura, pela própria vivência. Entendo. Entendeu? Então, isso foi o que transformou a quirologia hindu da quirologia ocidental. Então, a psicoquirologia tenta entender, digamos assim, de uma forma mais ampla. No sentido que seja do lugar onde for, os princípios como seres humanos estão acima de raça, de credo, de religião, de nacionalidade. E é por isso até que minha própria vida é, como você falou no começo do programa, né? Um pouco universalista, né, nesse sentido. Com certeza. Muito bem, meus amigos, vamos novamente para os nossos comerciais e já voltamos. Muito bem, voltamos com o nosso convidado especial de hoje, Maharaj, um psicoquirólogo, e que está aqui em Florianópolis para realizar o seu trabalho de consultas em quirologia, uma especialização da quirologia, a psicoquirologia, e também que ele
veio aqui para lançar um curso da sua técnica. Então, aqueles que estiverem interessados em aprender os fundamentos, porque lembre-se, é técnica. Lógico, há que ter um dom. Quando a pessoa tem o dom, sempre melhora, mas é uma técnica. Muito bem. Quem tiver interesse em procurar testar os conhecimentos do Maharaj, muito fácil. O que é que se faz? Procura-se por ele através da sua representante aqui em Florianópolis, que já é a nossa velha conhecida e amiga Bárbara Machado. Então, eu peço à técnica que coloque aí os dados de telefone e o site, onde os interessados poderão se inscrever para ou participar do curso ou participar de consultas. E também gostaria de mostrar para vocês uma novidade. Eu recebi até de maneira muito cordial um exemplar de um dos livros escritos pelo Maharaj, que tem a ver, inclusive, com o trabalho que ele está realizando. Vejam, o segredo, né, do sucesso está em suas mãos. Né? E eu comentei com o Maharaj ainda há pouco, eu digo, olha, Maharaj, só em ver o título do livro já dá vontade de adquirir o livro e ler. Só que eu dei só adquirir o livro, eu ganhei. Mas isso não é para quem quer, isso é para quem pode. E eu vou ler isso com muito interesse, porque realmente o tema me fascina, me assusta. Já estou aqui folheando, vendo uma porção de dicas. Se vocês quiserem aprender quirologia, ó, isso daqui é um manualzinho que eu estou sentindo que ajuda, hein? E a título de curiosidade, vejam, vocês todos sabem que eu sou um astrólogo profissional. E o que talvez vocês não saibam é que eu leio mapas astrológicos. Mas uma curiosidade é que nas mãos da gente está inscrito o nosso mapa astrológico. A própria técnica da quirologia fala em monte de Vênus, monte de Júpiter, monte de Saturno. Nós temos nossos planetas pessoais inscritos na mão. E veja, eu preciso de dia, mês, ano, hora e cidade. Ah, mas o Maharaj não. Ele precisa só o quê? Da mão. Ele olha e o mapa da pessoa já está inscrito aqui. Ele leva vantagem sobre mim, sem dúvida. Às vezes me dá vontade de aprender quirologia. Se bobear, ainda faço o curso dele. Vamos ver. Muito bem. Agora, Maharaj, uma perguntinha pessoal. Essa vai ser arrebenta canhão. Eu estou te chamando pelo teu nome de guerra, Maharaj. Ok, tudo bem. Mas aqui, o autor do livro é R.P. Maharaj. Esse R.P. deve ter uma história. O que é que eu devo intuir? Teu nome é Roberto Pedro Maharaj? Ou Rômulo Patrício Maharaj? Me conta aqui, vai, mata a curiosidade minha e dos meus telespectadores. Na vida espiritual, nós vamos passando por diversas iniciações, né? A minha primeira iniciação, eu recebi o nome de Rukmini Pati. Então, depois teve outras mudanças. Hoje, até o RP já não estou utilizando mais o RP, simplesmente Maharaj. Porque Maharaj foi um nome que eu recebi na Índia em 91, a partir do momento que eu comecei a aceitar discípulos e começou já um trabalho diferente, diferenciado. Então recebi esse título de Maharaj, que é utilizado
às vezes se utilizam para reis ou para pessoas que se destacam em certo conhecimento, né? E como para os indianos era muito estranho que um branco, né, estivesse falando dos Vedas, do Bhagavad Gita, da cultura deles, então me deram um título como se daria para os velhos gurus indianos, né? Então Muito ficou bom. assim. Sinal que você mereceu o título, né? Eu Veja. não sei, estou tentando merecer, mas não sei. Ah, com certeza. Olha, eu tive uma história mais ou menos parecida com a tua também, né? O meu nome verdadeiro, Jaime Lopes Dalmau. Mas quando eu entrei na mística, você entrou na Índia, eu entrei aqui no Brasil, né? O que é que eu vou fazer? Não tive esse encaminhamento, né? Eu também, a partir do momento que eu comecei a me interessar por essas coisas, eu ganhei um nome místico que o povo me dava, me chamavam de lunático. Né? Porque naquele tempo quem estudava essas coisas era no mínimo um maluco, um lunático, e preferiram não me chamar de maluco porque eu não tinha assim, tiques nervosos nem nada, me chamavam de lunático. Depois eu comecei a ser conhecido pelo trabalho que eu realizava como astrólogo. E aí eu ganhei meu segundo nome místico, na época em que não se aceitava a astrologia como uma coisa séria. Aí eu ganhei o nome místico de picareta. Né? Quer dizer, poxa, e durante anos eu tive que passar por aquela gozação, aquela coisa toda, mas tudo na vida muda. E um belo dia, eis que a astrologia foi reconhecida no catálogo de profissões do Ministério do Trabalho, né? E também criou-se a primeira faculdade de astrologia reconhecida pelo Ministério da Educação a nível de Brasil, que é a Faculdade Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, estado de São Paulo. Bom, então aí meus nomes místicos de lunático e picareta caíram. Hoje eu sou um astrólogo, então hoje o meu nome místico é místico e astrólogo e parapsicólogo. Veja, mas nada assim tão pomposo como Maharaj. Mas eu estou feliz com meus nomes, tá? Mas antes de ir embora, vou lhe dar um nome espiritual, se você aceitar. Ah, com certeza, amigo, com certeza, será uma honra. Bom, meus amigos, vocês estão dizendo, puxa, o Jaime Dalmau está bem-humorado hoje. Eu sempre sou bem-humorado. Às vezes eu tenho minhas crises, mas normalmente sou bem-humorado. Mas é uma realidade, meus amigos. Os que realmente têm a coragem de entrar pelo campo da mística, do ocultismo, e que dedicam a sua vida, como é o caso aqui do Maharaj, olha, eles sabem o que passam, porque a incompreensão, a mania que o ser humano tem de rotular sem ter conhecimento do assunto. Então eu estava procurando a minha verdade, fui chamado de lunático, de picareta. Hoje consegui mostrar àqueles que têm boa vontade que não é picaretagem nem maluquice. Mas sempre há aqueles que não aceitam. E me lembra uma coisa que é muito válida. Em realidade, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. O importante é o que a gente tem dentro de si. Maharaj, fale-me do seu curso. Nós vamos realizar esse curso aqui em Florianópolis, é um curso inédito, no dia 18 de fevereiro, Sim. né? É um curso inédito e de 8 horas, vamos realizar tudo durante um dia de sábado, né? Dia 18 cai em dia de sábado. Então 4 horas de manhã e 4 horas de tarde, e a pessoa já vai sair com o conhecimento básico para começar neste caminho espiritual. Que bom. É um curso básico, né? Curso básico, Curso básico. evidentemente. Vejam, vocês não vão sair dali, assistir 8 horas de curso, não precisa mais ler, é só começar a faturar. Gente, vocês estão cansados de saber que não é assim. Vamos lá, né? A grande caminhada dos 1000 quilômetros começa sempre com o primeiro passo, mas depois há os outros milhões de passos para se chegar lá. Por favor. Exatamente. O primeiro passo
para que a pessoa saia com um estado de consciência, no qual a partir de aí vai observar, as pessoas vão observar as mãos, vai conhecer. Agora estamos vendo em São Paulo um curso, justamente numa emissora de televisão, que vamos ensinar os jornalistas a conhecer as pessoas pelas mãos. Muito bem. Então, outra pergunta. Os teus atendimentos duram quanto tempo? São 50 minutos que pode se estender até 1 hora, dependendo do caso. Ok, então, meus amigos, quem estiver interessado no curso ou no atendimento com Maharaj, entre em contato com os telefones da Bárbara Machado, aqui em Florianópolis, no Espaço Atman, e marquem consulta ou se inscrevam para esse curso que vai ocorrer no dia 18 de fevereiro. Estamos chegando, lastimavelmente, nunca dá tempo de perguntar tudo que eu quero, ao final do nosso programa. E me cabe, então, agradecer a presença do meu convidado Maharaj. Foi um prazer tê-lo conhecido. Eu que agradeço, estou muito feliz de conhecer você, de estar aqui. Eu que agradeço, muito obrigado. Nada. E, meus amigos, encerramos então o nosso programa, desejando a todos uma ótima semana e marcando, como sempre, o nosso próximo encontro neste mesmo canal, neste mesmo dia e nesta mesma hora. Um grande abraço e até lá, se Deus quiser.